Olá pessoal, tudo bem? Como é que vão vocês? Eu espero que esteja tudo tranquilo, que vocês estejam seguros, tanto vocês quanto as pessoas que vocês amam. Bem, estamos chegando à nossa última aula de Eletrônica 2 e o nosso último assunto é o assunto de amplificadores sintonizados. Eu não vou cobrir tudo sobre amplificadores sintonizados, na verdade a gente vai ver só o básico, tá, de amplificadores sintonizados, mas vocês podem, se quiserem, né, depois darem uma lida na seção 12, na seção 11, na verdade, do capítulo 12, para verem aí os detalhes e como a gente pode criar variações. Eu aqui vou me ater ao amplificador sintonizado mais simples, que é aquele criado sobre o amplificador emissor comum. Então, como que era o amplificador emissor comum, né? A gente lembra que a gente tinha pequenos sinais, esse modelo, né? Então, o emissor é aterrado, a entrada é inserida na base, na saída nós temos um resistor de coletor, que pode também aqui, inclua-se todas as resistências vistas a partir do coletor em paralelo, né? E a tensão de saída é tomada sobre o resistor de coletor. Como a gente sabe que a corrente no coletor é dada por Gm, né, o ganho de transcondutância, vezes VBE, então GMVI, essa corrente, obviamente, né, ela passa toda por RC, porque a gente está considerando que qualquer impedância de entrada em RO já está incorporada no próprio RC, então GMVI passa pelo RC, o que faz com que a tensão de saída seja menos GMRC vezes VI, ou a gente também pode dizer que o ganho é igual a menos GMRC. De novo, em RC, aqui estão incorporados a resistência de saída do próprio amplificador, a resistência de entrada, né, do próximo bloco, que pode ser uma resistência de carga RL, né, e a própria resistência RC, que faz a polarização do circuito. Temos várias formas de montar, né, esse amplificador, e a gente passou a Eletrônica 1 o tempo todo estudando como é que a gente monta as diferentes variações, mas todas elas sendo o amplificador emissor comum. Para obter o amplificador fonte comum, é só substituir aqui o nosso modelo por um MOSFET, o nosso transistor por um MOSFET. Como é que a gente faz um amplificador sintonizado? O que é um amplificador sintonizado? É um amplificador cujo ganho AV só é obtido dentro de uma pequena faixa. Então, dentro de uma pequena faixa, a gente vai ter o ganho AV. E dentro das demais faixas, a gente tem a rejeição desse sinal. Por que esse tipo de amplificador, né, módulo de AV com a frequência, por que esse tipo de amplificador aqui é tão importante? Em diversas aplicações, a gente está interessado em coletar apenas um sinal. Então, por exemplo, se eu tenho aqui transmissão de informações via rádio, por exemplo, e essas informações estão moduladas na frequência, existem portadoras diferentes, né? Ou se estiverem moduladas também em amplitude, mas elas vão estar em torno de uma frequência que é a portadora dessa onda. Então faz sentido, na entrada do meu amplificador, eu já filtrar as demais para depois fazer um processo de demodulação e condicionamento do sinal de outras formas. Já pode ter outras filtragens, né, outros processamentos desse sinal. Mas, em geral, o primeiro passo é a gente fazer essa filtragem. Então, como é que eu posso fazer a partir desse protótipo, né? É óbvio que esse conceito aqui ele pode ser obtido de diversas formas, mas o que a gente vai fazer em geral é pegar um amplificador transistorizado qualquer e substituir um resistor por um circuito LC. Então, um amplificador sintonizado para essa situação aqui seria: eu vou usar o amplificador em configuração emissor comum e vou ligar o tanque LC diretamente no coletor. Agora vejam só, eu tenho aqui a própria resistência de saída, né, do transistor RO, e tenho também uma impedância de entrada do próximo bloco. Então eu posso jogar todo mundo em paralelo e representar todos esses por um único resistor, que vai ser o paralelo dessas impedâncias.
Então eu vou adicionar aqui um resistor aqui paralelo, RP. Esse RP vai ser igual a quem? Ele vai ser igual ao RO do transistor, paralelo com a resistência de entrada do próximo bloco, paralelo com a impedância de perdas aqui desse grupo LC. Então a gente sabe que existem perdas, tanto no indutor, por perdas ômicas, né? A resistência série do indutor ela não é zero, e existem correntes de fuga no capacitor. Agora, em geral, as correntes de fuga no capacitor vão ser desprezíveis, né? Já que o capacitor é um dispositivo projetado para ter um material isolante no meio, um material dielétrico. Então, a gente pode desprezar essa resistência no capacitor e a gente pode considerar a resistência do indutor, certo? Aliás, eu vou chamar esse aqui de RL, tá? Impedância de carga. E esse aqui eu vou chamar de RP, P de perdas aqui, certo? Então, esse vai ser o meu protótipo do amplificador sintonizado baseado no emissor comum. Pode notar que, naturalmente, vão existir várias outras configurações referentes às outras configurações da eletrônica, né? Mas essa aqui é de longe a mais comum. Então, a gente vai considerar novamente que existe aqui uma corrente GMVI, só que dessa vez nós vamos considerar a impedância paralela desses elementos todos. Então, quem é que vai ser o meu ganho? O meu ganho é menos GM vezes o paralelo, vezes R paralelo com SL, paralelo com 1 sobre SC. Da mesma forma como a gente obteve aqui o nosso ganho, a gente já fez isso inúmeras vezes, né? Então, a gente pode desenvolver aqui essa equação e o resultado dessa equação será... Deixa eu só conferir aqui. Que o meu ganho de tensão vai ser menos GM sobre C, capacitância C, vezes... Aí no meu denominador vou ter S ao quadrado mais S vezes 1 sobre RC mais 1 sobre LC. E no meu numerador eu tenho apenas S. Beleza, então esse é o meu ganho de tensão desse amplificador. Ok, então vamos comparar esse cara daqui com o nosso polinômio característico de segunda ordem, né? Então eu tenho S ao quadrado mais ômega zero sobre Q vezes S mais ômega zero ao quadrado. Então, comparando esse polinômio com o que nós obtivemos, a gente pode ver de cara que ômega zero é igual a 1 sobre raiz de LC, o que é de se esperar, né? É normal para esse tipo de circuito. E o fator de qualidade a gente vai obter por aqui. Então, ômega zero sobre Q vai ser igual a 1 sobre RC. Portanto, se a gente faz aqui Q vai ser igual a ômega zero vezes R vezes C, ou RC sobre raiz de LC. Então, C sobre raiz de C, né, vai dar raiz de C. Então, é R raiz de C sobre L. É o fator de qualidade desse circuito. O que é interessante sobre o fator de qualidade desse circuito em particular é que existe uma relação, como esse circuito aqui é passa-faixa, né, da largura de faixa com o fator de qualidade, né? O fator de qualidade ele vai ser expresso como a frequência central dividido pela largura de banda. Quanto mais estreita é a banda, maior é o fator de qualidade. Então a gente pode obter, através do fator de qualidade, essa largura aqui. Como é que a gente define essa largura? Se a gente tem se a gente consegue traçar AV menos 3 decibéis, traçando uma reta aqui, ó, ela vai cruzar em dois pontos.
A distância entre esses dois pontos é a minha largura de banda. E a minha frequência central é o ômega zero, né? Então, ômega zero dividido pela largura de banda vai ser igual ao fator de qualidade. Perfeito? Beleza. Ok, vamos agora montar, né? A gente já tem aqui as características desse circuito, falta a gente montar esse circuito. Então está aqui o ômega zero, está aqui o fator de qualidade e está aqui a outra relação lá constituinte do filtro. Como é que a gente constrói esse tipo de dispositivo? Obviamente a gente vai ter que polarizar, né? Então vamos lá. Só um momento. Beleza, então vamos lá. A gente vai ter aqui o nosso transistor. Esse transistor tem que estar aterrado aqui. Mas por enquanto, vamos deixar aberto aqui, porque a gente vai discutir como é que a gente vai fazer isso ainda. Nós temos o indutor e o capacitor para serem conectados ao coletor. Veja só, o resistor, ele não é um resistor real que a gente conecta aqui, né? A gente pode até fazer essa conexão se estivermos interessados, por exemplo, em aumentar o fator de qualidade, por exemplo. A gente pode até colocar um resistor propositalmente, mas na maioria dos casos ele vai ser o próprio RO do transistor que está ligado, né, nesse ponto. Então, beleza. Aqui a gente pode ligar em VCC direto. Então, VCC. Então, tá aqui o circuito tanque. Nós vamos tomar a saída no próprio circuito tanque. Então, a saída vai ser tomada a partir daqui. Bem, nós precisamos polarizar a entrada. Existem várias formas de polarizar a entrada. Então, a gente pode fazer aqui, por exemplo, com a realimentação de resistor dessa forma. Então, eu vou chamar ele de RB, de resistor de base, LC, beleza. Note uma coisa. Esse circuito vai ter um comportamento CC, certo? Um comportamento em corrente contínua um pouco diferente. Por quê? Porque eu tenho um indutor agora nesta posição. Então, isso significa que em curto-circuito é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Em curto-circuito não, em correntes contínuas é como se eu estivesse fazendo isso, VCC. Então eu não posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Porque se eu faço isso eu estou colocando uma tensão aqui, não estou controlando a corrente que flui pelo meu dispositivo. Então eu preciso colocar algum elemento aqui que faça esse controle. Uma possibilidade, a mais simples, é simplesmente colocar um resistor. Mal desenhado, né? Uma possibilidade a mais simples é colocar um resistor RE. Só que se eu coloco um resistor, você vai concordar comigo que esse cara daqui não é mais um emissor comum, agora ele é um emissor degenerado. Então eu preciso colocar em paralelo com ele um capacitor CE. CE, diferentemente de C, tem que ter um valor muito alto. Então eu vou colocar aqui perto dele até um infinito aqui, para indicar que o valor dele tem que ser curto-circuito. Em qual frequência? Na frequência de ressonância do circuito. Então, em ômega zero, a impedância de CE tem que ser muito pequena quando comparada a RE. Ou seja, 1 sobre SC. S não, né? Essa frequência aqui é 1 sobre RC, né? Então, 1 sobre RC tem que ser muito maior do que esse ômega aqui. Então, beleza. Além disso, eu preciso fazer na entrada e na saída os acoplamentos. Então, eu preciso colocar aqui capacitores de grandes valores. Na entrada, CC2. Na entrada é o CC1 e na saída, CC2. Eu falei enquanto eu desenhava os outros, né? CC2 é na saída, VO, e CC1 é na entrada, VI. Essa é uma opção. Outra opção que nós temos é, por exemplo, colocar uma fonte de corrente aqui.
Como é que a gente implementa essa fonte de corrente? A gente faz um espelho, por exemplo, desde que ele esteja aterrado por um capacitor. Isso aqui é extremamente importante, porque se a gente não tem o emissor aterrado, a gente não tem esse modelo de pequenos sinais. Então aqui é uma outra forma de fazer. A gente pode também pegar esse resistor de base e colocar num potencial fixo, RB, ligado aqui no potencial fixo, VBB, tá? Mas ligá-lo em VCC é a melhor opção. A gente pode ligar ele direto ou pode ligar ele pelo indutor também, tanto faz. O regime de corrente vai ser igual, porque em corrente contínua a gente está ligando direto para L. Certo? Então é bem simples. A aula de hoje não tem muito conteúdo, certo? Esse outro conteúdo aqui de largura de banda e o uso dos transformadores, eu não vou entrar nesse assunto, porque para a nossa prática, o que é que eu vou pedir? Eu vou pedir que vocês façam este amplificador, certo? E eu quero que vocês façam esse amplificador sintonizado novamente em 3. Aliás, não, vamos botar maior aqui, vamos botar 10. Então eu quero que vocês sintonizem ele em 10 kHz. O que eu quero que vocês meçam? Eu quero que vocês obtenham quem é ômega 0, se o ômega 0 bate com os seus 10 kHz. Eu quero que vocês obtenham o fator de qualidade. Como é que a gente obtém o fator de qualidade experimentalmente? Por essa equação aqui, ó, Q igual a ômega 0 sobre delta ômega. Então você vai ver quem é o ganho em ômega 0, reduz 3 decibéis, aí você vai encontrar quem é o seu delta ômega. Então tá aí, seu delta ômega para você encontrar. E quero que vocês encontrem também todas as correntes de tensões, certo? De polarização. Então, as correntes de polarização e as tensões de polarização. Esse é um circuito simples de fazer, se você observar sempre as polarizações. Então, em circuitos polarizados, gente, já que essa pode ser a última vez que eu estou falando com algumas das pessoas aqui, sempre a gente primeiro faz o circuito e faz primeiro o ponto de operação. Então, ponto de operação é a primeira simulação que a gente faz. A segunda simulação, nesse caso aqui, não vai ser o transiente. A segunda vai ser o AC. Então são essas as duas. Com essas duas, vocês conseguem obter aqui, ó, todas essas informações. Então primeiro vocês fazem o ponto de operação e depois vocês fazem o AC e o seu circuito já deve funcionar muito bem, certo? Não vai ter muito problema, esse seu circuito deve funcionar normalmente. Ok, pessoal? Então é isso, a aula de hoje é bem curtinha, tá? Não tem muita coisa não. Eu agradeço a vocês pelo curso de Eletrônica 2, eu estou bastante satisfeito com a resposta que vocês tiveram, né, ao nosso estímulo. Eu sei que não é nem de longe o ideal que a gente deveria estar fazendo nesse momento, né? Que era eu ir para o laboratório, montar isso aqui com vocês. Esse é o tipo de circuito que funciona muito bem na prática, tá? E a gente consegue ver essas curvas com bastante precisão, né, nas práticas e tal. Infelizmente nós estamos nesse momento afastados, né? Eu espero que a gente termine logo com isso que a gente está vivendo, para que nós possamos estar juntos novamente na nossa universidade, tá? Fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, que é estudar, que é ensinar, que é conviver, sem ter que se preocupar com esse tipo de coisa. Então, a vacinação está avançando, os professores já foram vacinados, eu espero que os alunos sejam vacinados muito em breve. Daqui a pouco vai chegar na idade de vocês, né? Estamos chegando aí, estamos em 30 e poucos anos já, né? Então, em breve, talvez aí chegue para vocês. Eu espero que chegue o mais rápido possível para que a gente possa voltar a fazer as nossas atividades presencialmente, com o laboratório, com tudo que a gente sabe que a gente construiu ao longo dos anos para vocês usufruírem, certo? Eu me mantenho sempre à disposição. A sala 611 continua sempre aberta, tá? E agora o WhatsApp, o e-mail, os contatos, tá? Vocês podem me perguntar
disso e de outras coisas. Se eu souber, eu vou ajudar, certo? E é isso, minha gente, tá? Vamos continuar, vamos ter força, vamos permanecer, ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.